baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Quando eu fiquei solteiro após o término do meu relacionamento de 2 anos, voltei a morar sozinho e a usar o Tinder e outros aplicativos. Já estava solteiro há alguns meses, e nesse tempo, conheci algumas pessoas. Durante esse período, eu dei match com uma garota no Tinder chamada Tracy. Ela me passou o Snapchat, mas a conversa esfriou rapidamente, ela apenas assistia aos meus stories, sem realmente interagir. Isso acontecia muito quando eu estava na faculdade, mas agora, aos 20 e poucos anos, usando o Tinder, tudo parecia muito mais imaturo. Eu moro em uma casa geminada, de esquina, em uma pequena comunidade. Se você está curioso sobre o que eu faço, sou contador. O trabalho paga bem, mas é miseravelmente entediante. Depois que minha ex se mudou, achei que estaria pronto para a privacidade e o silêncio, mas, após o primeiro mês, a novidade disso se desgastou. Talvez eu seja mais uma pessoa de relacionamento, ou apenas precise de gente por perto. Ficar sozinho estava me afetando, e por isso eu estava constantemente passando o dedo nos aplicativos de namoro e tentando sair para encontros, só para sair de casa. Isso foi em dezembro passado. Eu postei algo no meu story do Snapchat sobre o Natal e, adivinhe quem comentou na minha publicação? Foi a Tracy, aquela garota com quem eu não falava havia semanas. Ela puxou o assunto sobre fazermos algo com tema natalino juntos, e a partir daí começamos a conversar. Eu sugeri as coisas mais festivas que pude imaginar, patinação no gelo, visitar o vilarejo e olhar as decorações. Mas ela sugeriu que decorássemos minha árvore de Natal. Para começar, eu tinha uma árvore de Natal falsa, mas estava no sótão. Eu disse a ela que ainda não a tinha montado, porque tirar a árvore do sótão era um trabalho para 2 pessoas. Ela disse que ficaria feliz em me ajudar, então pensei, por que não? Combinei com ela para vir às 21 horas. Já estava escuro quando fizemos o plano, provavelmente por volta das 19h30, porque me lembro de pegar as chaves correndo e dirigir até a loja de bebidas para comprar algumas garrafas de vinho. Quando voltei para casa, aspirei e varri o chão. Desde o término, as coisas que minha ex fazia para limpar o lugar ficaram por minha conta, e percebi o quão rápido um lugar pode ficar sujo. Quando deu 21 horas, eu estava casualmente sentado no sofá, com a TV ligada, fingindo que estava relaxando na sala assistindo a um filme. Enquanto isso, tinha preparado tudo para ser aconchegante e relaxante. Esperei por um tempo a mensagem dela ou o toque da campainha. Enviei um lembrete, dizendo, me avise quando estiver a caminho. Comecei a achar que ela ia desistir. Finalmente, por volta das 21h30, ela disse que estava lá fora. Ela entrou, e fiquei surpreso ao notar que eu estava olhando para cima para falar com ela. Ela era alguns centímetros mais alta que eu. Eu tenho 1,78, então ela devia ter pelo menos 1,83. Percebi imediatamente que ela estava usando um perfume forte, que parecia impregnado nela. Fomos direto para o sofá e nos sentamos. Ela se sentou muito, muito perto de mim, tanto que nossas pernas se tocavam. Foi aí que comecei a ficar confuso sobre o que estava sentindo. Ela parecia um pouco mais velha, talvez um pouco desgastada. Não sei explicar. E por baixo daquele perfume barato e muito forte, parecia haver um leve cheiro de suor, o que me desanimou completamente. Perguntei se ela queria vinho, e ela disse que sim. Então, fui e servi 2 taças. Enquanto conversávamos, percebi como ela era bem diferente do que eu imaginava. Já aconteceu com você de conhecer alguém pessoalmente pela primeira vez,
Depois de trocar mensagens por um tempo, e essa pessoa ser nada do que você imaginava? Foi exatamente isso. Algo nela parecia estranho, como se lhe faltassem certos sinais sociais. Entreguei a taça de vinho para ela, e brindamos. E ela quase imediatamente derramou uma grande gota de vinho tinto no meu sofá azul claro. Eu me controlei, mas queria gritar. Eu disse, está tudo bem, enquanto corria para a cozinha para pegar uma toalha de papel úmida e uma esponja. Voltei para o sofá e limpei o mais rápido que pude, antes que a mancha impregnasse. Ela pediu desculpas várias vezes, e eu continuei dizendo que estava tudo bem. Depois disso, o clima ficou um pouco tenso, e para quebrar o gelo, eu falei que pegássemos a árvore no sótão. Subi e deslizei a caixa enorme com todas as partes da árvore, passando-as uma a uma para ela, cada parte ficando maior, até chegar à maior de todas, que eu não conseguiria descer sozinho pela escada. Ela pegou com facilidade, e isso me lembrou do tamanho dela. Contudo, no andar de baixo, montamos a árvore na sala de estar, com músicas natalinas tocando ao fundo. Eu servi mais vinho para ela e também bebi mais. Eu me soltei um pouco. O vinho faz qualquer situação parecer melhor. Quando terminamos de montar a árvore, o próximo passo eram os enfeites. Eu disse a ela que os enfeites estavam no porão. Eram enfeites da minha infância. Meus pais me deram várias caixas com decorações de Natal. Fui até o porão e, uma a uma, comecei a trazer as caixas, enquanto deixei Tracy relaxando na sala de estar. Enquanto fazia isso, comecei a me sentir tonto, como se o vinho estivesse subindo a cabeça. Nunca fui de beber muito, então minha tolerância é baixa, mas parecia que eu não tinha bebido o suficiente para me sentir assim. Peguei a primeira caixa e comecei a subir as escadas com ela. Quando cheguei ao topo, Tracy não estava em lugar nenhum. Presumi que ela estivesse no banheiro e chamei seu nome. Procurei em cada cômodo, mas o banheiro estava vazio. Cocei a cabeça, confuso, enquanto continuava chamando por ela. Pensei em mandar uma mensagem pelo Snapchat, mas ela não abriu. Verifiquei os 2 quartos, mas ela tinha desaparecido. Não podia acreditar. Ela tinha saído de fininho. Nesse momento, comecei a me perguntar se ela achava que eu era feio ou esquisito, mesmo que, sinceramente, eu também não estivesse tão interessado nela. Desabei no sofá, que de repente parecia muito mais confortável do que antes. E honestamente, pelo que me lembro, fiquei verificando meu celular periodicamente para ver se ela abria minha mensagem no Snap, enquanto assistia o que quer que estivesse passando na TV, até minha memória apagar completamente. Acordei no escuro, sem luzes nem TV ligada. Olhei ao redor na sala escura e comecei a ouvir sons. Sentia como se ainda estivesse no sofá, mas me sentia fraco. Meus membros estavam difíceis de mover. Consegui encontrar meu celular, que estava logo abaixo de mim, e assim que a tela acendeu, vi algo assustador. O brilho do celular revelou a silhueta de uma pessoa alta, parada bem na minha frente. Por algum motivo, não gritei. Apenas coloquei o celular de volta no sofá, devolvendo a escuridão ao ambiente. Finalmente, abri a boca e chamei, Tracy. Esperava que fosse ela, embora, naquele momento, não conseguisse lembrar direito o que havia acontecido antes. Quem quer que estivesse ali não respondeu. Peguei o celular novamente e liguei a lanterna. E sim, era Tracy, parada bem na minha frente. Ela não se movia. Apenas me olhava de cima para baixo. Me sentia preso ao sofá, sem saber se era por puro medo ou pelos efeitos do que quer que ela claramente tivesse colocado no meu vinho.
Eu genuinamente estava tendo dificuldade para mover os membros. Sentia-me fraco e impotente. Só consegui dizer Tracy mais algumas vezes. Então, ela se virou para as escadas e saiu correndo. Tudo o que ouvi foram os passos perturbadoramente altos dela descendo as escadas. Logo depois, ouvi um barulho forte vindo de baixo, que provavelmente foi a porta da frente sendo fechada. Olhando para trás, tudo parecia confuso e surreal nos minutos depois que acordei. A cada minuto, minha cabeça ficava mais clara, e mover meu corpo se tornava mais fácil. Verifiquei o Snapchat e vi que a conta dela havia sumido, ou seja, ela me bloqueou. Olhei pela janela da frente e não vi nenhum carro estacionado além do meu e dos vizinhos. Foi então que percebi que nunca tinha visto o veículo em que ela chegou ou sequer se ela veio de carro. Revirei minha casa de cima a baixo, procurando algo que pudesse ter sido roubado. Os únicos itens que notei que estavam faltando me pareceram estranhos a princípio, mas depois tudo fez sentido. Cada frasco de comprimidos que eu tinha desapareceu. Todos os meus suplementos e vitaminas, meu Adderall e até o frasco de Oxycontin que foi prescrito para mim após uma cirurgia e que eu nunca terminei de usar. Esses estavam na gaveta ao lado da minha cama. Notei também que uma garrafa de vodka havia desaparecido do mini frigorífico no meu quarto. Fora isso, não percebi mais nada de valor roubado. Mesmo assim, liguei para a polícia imediatamente e registrei o roubo. Dei o nome de usuário do Snapchat e expliquei que não tinha o número dela nem sabia nada sobre sua identidade, exceto o nome que ela havia dado, Tracy Gibson. A polícia bateu na porta do meu vizinho, já que nossas casas são geminadas. Mesmo sendo 1h da manhã, eu estava ao lado deles enquanto perguntavam se ele tinha visto ou ouvido algo estranho. Ele disse que não, pois estava dormindo. Depois de uns 20 minutos, a polícia foi embora. Verifiquei todas as chaves para garantir que ela não pudesse voltar a entrar, mas, fora isso, essa Tracy simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Seu comportamento estranho desde os primeiros minutos fazia tanto sentido agora. Nem vou chamar isso de teoria, porque tenho certeza de que é a verdade. Acho que essa mulher era mais velha do que dizia ser, talvez estivesse sem teto e com um sério vício em drogas. Acho que ela se afogou em perfume para mascarar o odor corporal, que ainda estava perceptível. Ela claramente colocou algo no meu vinho enquanto eu estava no sótão. Não sei exatamente por quanto tempo fiquei apagado, mas foi o suficiente para ela vasculhar toda a minha casa em busca de medicamentos e suplementos. Ainda me lembro do quão perturbador foi ver a silhueta alta dela parada na minha frente. Eu estava apenas acordando no sofá. Honestamente, depois disso, eu nem decorei a árvore naquele ano.